Olá, hoje vamos continuar nossa leitura coletiva sobre a obra do Poe e conversar sobre o conto A Queda da Casa de Usher. E esse é o primeiro conto desse projeto que é uma releitura para mim. O Poe foi um dos grandes autores que eu li durante a minha adolescência e eu me apaixonei pela sua escrita e melancolia também, porque eu era um adolescente melancólico. Só que como eu li adolescente, eu não lembrava os detalhes do conto, eu lembrava mais ou menos o que acontecia. E à medida que a história foi avançando, eu fui, verdade. Então foi um ótimo reencontro ler esse conto aqui para esse projeto. Lembrando que esse é um vídeo de leitura coletiva, então vamos conversar livremente sobre esse conto. E se você já leu essa história, deixa aí nos comentários a sua opinião para enriquecer a nossa discussão, tá bom? Esse é um conto também que pega pela atmosfera da história mais do que a história em si. Vê se você já viu esse cenário em algum filme de terror moderno. O nosso protagonista inicia o conto indo em direção a uma casa. É uma casa assim que já foi um dia belíssima, uma casa enorme de uma família importante, mas por causa do tempo e também da decadência da família, a casa foi deixada de lado, então ela tá caindo aos pedaços, tem várias rachaduras, a pintura não está tão bonita assim, e para melhorar ou piorar esse cenário, em frente à casa tem um lago que tá emanando uma névoa. Sabe aquela coisa bem filme de terror, que eu sei que você já tá conseguindo imaginar? É aquilo, gente, uma névoa no lago e no fundo uma casa decrépita, caindo aos pedaços para compor essa imagem de histórias de terror. Pois é, a atmosfera desse conto e esse visual da casa mal assombrada é utilizada em histórias de terror até hoje. E olha aqui, ó, tava Poe escrevendo sobre isso no século XIX. Inclusive, esse conto foi publicado originalmente em 1839. Mas o que nosso protagonista está indo fazer nessa casa? Ele tá indo para cuidar do amigo. Nessa casa mora Roderick Usher e Madeline Usher, que são dois irmãos e os últimos descendentes da família Usher. A família tem um histórico de cair em decadência por causa de uma doença que deixa a pessoa triste, melancólica. Hoje em dia a gente já poderia acrescentar o depressivo, mas naquela época não existia isso, quer dizer, não se conhecia isso. Então, a gente pode dizer que a pessoa fica depressiva, melancólica, triste, não sente vontade de fazer nada, mas também tem alucinações. Ela começa a ver coisas estranhas por aí. Então o protagonista e o Roderick Usher eram amigos de infância e ficaram um tempo afastados. Como agora os dois Ushers estão com essa doença, estão assim com os dias contados, eles chamam o amigo para passar os últimos dias ali com ele, para eles fazerem coisas, se distraírem, dar aquela animada, até enfim os dois partirem. E é isso que vai acontecer por boa parte do conto. É um conto que vai descrever muito o ambiente dessa casa e todas as situações que acontecem ali. E é uma descrição muito boa que passa muito essa atmosfera de histórias de terror. Histórias de terror de casas mal assombradas principalmente beberam muito dessa fonte. É aquela casa que já foi bonita, mas não está mais, está cheio de rachaduras, tem coisas velhas espalhadas, coisas abandonadas, teias de aranha. A casa está literalmente caindo aos pedaços. Com o passar do conto, esses dois amigos vão vivendo a vida e etc. Até que um belo dia, Madeline Usher cai morta. A irmã partiu primeiro e isso causa profunda tristeza para o irmão e também para o nosso protagonista, que não sabe muito bem o que fazer. Mas eles leram ali um livro recentemente que deram uma ideia para ele. Deixa eu ver se eu encontro aqui o título do livro. Vigilae mortorum secundorum corum ecclesiae maguntinae. Ó, avalia aí meu latim nos comentários. Mas enfim, era um ritual pré-sepultamento. Antes de enterrar uma pessoa, existiam algumas coisas ali que eles precisavam fazer e deixar o corpo um pouco tempo descansando e etc. E isso vai dar ideia pra eles. Não vamos enterrar a minha irmã agora, não vamos avisar nada pra ninguém. Vamos deixar o corpo dela e fazer esse ritual lá no porão da casa. Só que na verdade o porão não é um porão. Embaixo dessa casa existiam verdadeiras criptas, porque a casa Usher foi construída em cima dessas criptas. Então a fundação da casa eram essas criptas e eles vão deixar o corpo da Madeline ali para fazer esse ritual. E óbvio que depois disso, o clima da casa acabou, né? Antes eles tocavam música, tocavam instrumentos, cantavam, conversavam sobre coisas. Agora, com a irmã morta, o clima desceu completamente, né? Mas coisas estranhas vão começar a acontecer pela casa, que vão botar em xeque se essa casa é de fato mal assombrada ou não. E o mais interessante sobre esse conto é que é pra ficar essa dúvida mesmo. A casa é mal assombrada? Existe algo de sobrenatural por essa casa? E a gente vai ter descrições de coisas acontecendo que o protagonista vai falar, não é nada disso. É só um vento, é só alguma coisa acontecendo. Se você já leu, sabe do que eu tô falando. Se você ainda não leu, faça a leitura e você vai
entender essa tensão, essa atmosfera de casa mal assombrada. Inclusive, essa já era uma lenda espalhada aí. As pessoas comentavam que aquela casa não vinha coisa boa, até porque a própria família sucumbiu. Como eu falei, a família tem o histórico dessa doença e a família inteira morava dentro daquela casa. Então as pessoas logo associaram aquela casa com um assombro que deixava aquela família louca e depressiva, e por causa disso eles morriam no fim. E o Roderick Usher, ele é ligado às artes. E o nosso protagonista vai encontrar um poema que o Roderick Usher escreveu, chamado O Palácio Assombrado. E a gente tem aqui os versos desse poema. E basicamente esse poema vai contar essa transição de uma casa alegre, de uma casa de abundância, uma casa de riqueza, de felicidade, de vida, indo para uma casa decrépita, para uma família que sucumbiu a uma doença. E colocando essa pulguinha atrás da orelha de será que de fato a casa não é mal assombrada? E é a casa que está fazendo isso com essas pessoas? Até porque o título é O Palácio Assombrado. Vou só ler o final desse poema para você sentir o drama do que está acontecendo aqui. Hoje, quem por lá passar, verá pelas janelas de luz carmim silhuetas loucas a bailar, ao som de uma melodia ruim. E como um sombrio rio veloz, pela porta pálida se espalha uma turba horrenda, atroz, que não mais sorri, gargalha. Bem, o clima está esquentando nessa casa e o Roderick Usher está cada vez mais sucumbindo à doença. E o protagonista ele resolve então pegar um livro ali da vasta biblioteca que eles têm, um livro que ele acha bem interessante, e ler esse livro em voz alta pro irmão. O irmão Roderick Usher, que é amigo dele. É porque eu separo os personagens na minha cabeça, irmão e irmã. Mas enfim, ele tá lendo esse livro, que é um livro de aventura, é um épico, tem dragões roubando tesouros e etc. Vamos imaginar que fosse o Hobbit, não é o Hobbit não, mas enfim. Aí tá lá, um dragão roubou um tesouro, o protagonista tem que ir lá na caverna do dragão pra roubar de volta e tal. Mas aí aconteceu coisas estranhas. Se, por exemplo, na história tava falando que o protagonista ouviu um batido ao longe, o cara que tava lendo a história ouvia também um barulho ao longe. Se na história o cavaleiro ouvia um grito distante, o protagonista do conto estava ouvindo um grito distante também. E aí ele começou a imaginar, meu Deus, o que tá acontecendo? Essa casa de fato é assombrada, porque tudo que tá acontecendo com o protagonista da história que eu tô lendo tá acontecendo comigo também. Até que isso se repete, isso se repete, isso se repete tanto que ele pergunta pro amigo: ô Roderick, você tá ouvindo alguns barulhos também? Alguns gritos, alguma coisa desse tipo? Porque eu tô ouvindo. E aí o Roderick Usher revela a situação. Sim, ele também estava ouvindo e ele estava achando que era coisa da cabeça dele. Mas agora que o cara confirmou, ele viu que não era. E aí ele tem a realização de que eles enterraram a irmã viva. Madeleine não estava morta coisa nenhuma, ela estava viva, e todos os gritos, todos os barulhos que eles estavam ouvindo era a Madeleine tentando se safar do caixão. Bastou Roderick terminar de falar isso, quem invade o quarto num rompante, toda ensanguentada. Pá! A porta abre e está Madeleine, toda ensanguentada, porque escapou da morte iminente. E aquele é um momento de muita emoção, é o ápice, é o clímax do conto. Ela se joga no colo do irmão, o irmão, com toda aquela emoção, com toda aquela situação, sucumbe à doença e os dois caem no chão, mortos. O que você faria nessa situação? Pois é, o nosso protagonista, vendo aquela cena, ele fica desesperado, alucinado, um monte de pensamento na cabeça dele, e a única ideia que ele tem é a ideia mais correta: sair correndo. Ele se pica, sai correndo, mas quando ele olha para trás, ele consegue ver a casa desabando. A casa desaba inteira e cai para dentro do lago. E o conto termina assim: minha cabeça girava enquanto via as imponentes paredes desabarem. Ouvia-se um rumor de gritos tumultuados, como a voz de 1000 quedas d'água, e o lago profundo e gélido aos meus pés engoliu, pesado e silencioso, as ruínas da casa de Usher. Quando você tem esse fim com a casa desabando, você entende que a queda da casa não é só a queda da casa literal, e sim figurativamente falando. Porque a gente está falando de dois protagonistas que eram os últimos descendentes de uma antiga família. E eles não tiveram filhos, eles não casaram. Então, se eles sucumbissem à doença, a linhagem acabava ali, a família acabava ali. E a família antigamente, que deixava casas, né, que toda a família morava dentro da casa, aquela coisa, né, bem de tradição realmente. Então,
Então, com a morte dos dois personagens, a casa desaba, completando então esse ciclo de fim da família. E isso a gente percebe muito bem quando o personagem chega na casa e ela já tá caindo aos pedaços. Parece que a casa tá tentando se sustentar. Porque é isso, os dois irmãos estavam doentes, eles estavam tentando sobreviver, mas estavam caindo para a doença. Então a gente tem um conto que mescla o simbólico com o literal, e que o literal faz muito sentido com o simbólico. Eu gosto bastante desse conto, até mesmo por causa da atmosfera do terror. É um conto que trabalha muito bem essa coisa de desenvolver o cenário e entregar um clímax aterrorizante. Quem bebe muito dessa fonte é o Stephen King, que tem a fama de escrever livros muito longos ou com uma introdução muito extensa e no final a coisa acontece. Mas todo livro, toda boa parte da história é a construção do clima, a construção da história, e no final a gente tem a coisa finalmente acontecendo. Aqui na Queda da Casa de Usher a gente tem um conto, então essa sensação é disfarçada porque o conto tem menos de 20 páginas, é rapidinho, mas o Stephen King extrapola isso no nível romance. Os romances dele são assim. E quando você retrocede no conto, olha só o que o Roderick Usher já tinha falado pro protagonista. Hei de perecer. Devo perecer dessa loucura deplorável. Será dessa forma e nenhuma outra que encontrarei a perdição. Temo os acontecimentos futuros, não por si próprios, mas por suas consequências. Estremeço só de pensar no que um incidente, até mesmo o mais banal deles, pode provocar em minha intolerável perturbação de espírito. O perigo em si não me amedronta, exceto em seu efeito absoluto, o terror. Nesta enervante e lamentável condição, sinto que mais cedo ou mais tarde chegará o momento em que vou abandonar a vida e a razão, em uma luta com esse fantasma soturno, o medo. Novamente um conto sobre o desespero. O Roderick Usher está desesperado porque ele sente a vida saindo do corpo dele. E ele já revela aqui: se eu encontrar uma situação de extremo terror, eu sinto que partirei dessa. Quando a irmã aparece no quarto, invade o quarto na verdade, toda ensanguentada, e ele percebe que ele trancafiou ela, viva, pensando que ela estava morta, e ela teve que lutar pela sobrevivência, ele sucumbe. Ele finalmente parte dessa vida da mesma forma como ele sentiu que partiria. E é um conto que pra mim tem um efeito bem simbólico também, porque eu sempre me perguntei, será que a irmã, a Madeleine, estava de fato viva? Será que ela foi enterrada viva? Ou será que a casa não era mesmo mal assombrada e plantou toda essa situação? Fingiu que a Madeleine morreu, ou de fato a Madeleine morreu, mas depois ressuscitou de alguma forma a Madeleine só pra causar essa cena e enfim levar o Roderick junto, ceifar a vida dos dois irmãos. Porque coisas estranhas, mal assombradas e sobrenaturais acontecem nessa casa. Então fica essa questão dúbia. A Madeleine foi enterrada viva mesmo? Ou tudo isso aconteceu porque a casa, de forma sobrenatural, colocou essa situação na vida desses dois irmãos? Deixa aí nos comentários o que você entende, como você interpretou esse conto. Não existe certo ou errado, existe a sua interpretação. E de indicação, eu queria deixar aqui um livrinho chamado Steampunk Poe. Eu li esse conto pela primeira vez na minha adolescência nesse livro aqui. E cronologicamente no nosso projeto, essa é a primeira vez que aparece um conto que consta nesse livro aqui. E sempre que aparecer um conto que eu já tiver feito a leitura nesse livro, eu vou recomendar Steampunk Poe para você. Infelizmente, essa editora, a ID Editora, já faliu. Eu encontrei esse livro por R$10 numa Bienal e aproveitei e não me arrependo. Essa edição é maravilhosa e conta com alguns contos do Poe ilustrados no estilo steampunk. Então a gente tem ilustrações maravilhosas, sensacionais, que ajudam a compor a atmosfera dos contos do Poe. Olha essa casa de Usher. Vai dizer que não é uma casa mal assombrada. A gente tem aqui, ó, o protagonista indo, o lago, cadê, ó, o lago com a névoa. Mais pra frente a gente tem aqui, ó, o protagonista e o Roderick Usher lendo ali um conto, lendo umas histórias, tentando passar a vida. Ah, não estão lendo não, estão só conversando. E aqui, ó, a Madeleine de branco, doente, querendo partir dessa para melhor ou pior, não sei. A gente tem as ilustrações da tumba que eles enterraram a irmã, a Madeleine. E a última ilustração é sensacional, que é a irmã invadindo o quarto. Olha isso. Olha só isso aqui. Olha essa ilustração, gente. Esse livro é sensacional. Eu nunca vou me desfazer disso aqui. A minha primeira leitura de Poe nesse livro foi muito benéfica. Olha essa cena. Imagina a irmã suja de sangue, ó, a roupa dela branca, em contraste com o vermelho, entrando no quarto e causando o terror no irmão.
Pois é. Amanhã a gente vai conversar então sobre o Baile da Morte Vermelha ou a Máscara da Morte Rubra, como é comumente traduzido. Mas aqui nessa edição, a Márcia Heloísa, que é a tradutora, optou por um nome diferente e isso causa um sentido bem legal para esse título, mas amanhã a gente conversa. Até lá!